Olá, nós estamos aqui conversando sobre características do professor, o professor eficaz, o professor de crianças do Ministério Infantil, né? O professor eficaz. Então, nós vimos características básicas primordiais na vida do professor no vídeo anterior e vamos dar continuidade agora falando de características básicas do professor. Eu quero falar para você como é que deve ser esse professor. Deve ser dedicado ao chamado de Deus. Deve ser dedicado, porque quem escolheu foi Deus, né? É alguém chamado por Deus, separado por Deus para aquele ministério. Então, deve ser dedicado, deve valorizar esse chamado. Não fazer realmente de qualquer jeito, deve ser dedicado. Amar e compreender as crianças. Elas são crianças e assim, por cada idade elas agem de uma forma, elas pensam de uma forma. Além disso, além de ter a diferença por faixa etária, existe também a diferença no contexto social. Né? As crianças, de acordo com o contexto social, elas agem também de uma forma diferenciada. Então, nós precisamos amar e compreender as crianças. Nós precisamos ter a visão da necessidade de ganhar a criança para Cristo. Quantas pessoas que ainda vê a criança como alguém que está no pause, né? Tipo, ela está no stand-by. Lá na frente, aí sim, quando ela tiver numa idade um pouco, né, avançada, aí sim as coisas de Deus podem chegar para ela e ela pode então ter essa oportunidade de receber a Cristo. Quando ela estiver lá na adolescência, passando para a juventude, não é nada disso. A criança precisa, quanto mais cedo ela ouvir e receber a Jesus, ouvir o plano da salvação, quanto mais cedo ela conhecer o plano da salvação e saber que esse plano da salvação também inclui ela, não é? Ela é pecadora e ela precisa, né, da salvação em Cristo Jesus. Então, o professor de criança, ele precisa ter essa visão. Ele precisa ter essa certeza da necessidade de ganhar a criança para Cristo. Uma outra coisa uma outra característica do professor, ele precisa ter responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Responsabilidade para participar das reuniões agendadas pela liderança. Quantas vezes nós vemos pessoal, encontramos, né, professores que ele só pode entrar na sala de aula. Ele não pode participar de uma reunião de oração, ele não pode participar de uma reunião de planejamento, ele não pode participar de um treinamento. A única coisa que ele pode fazer é entrar na sala de aula. Não, o professor ele precisa ter responsabilidade para com as agendas extra sala de aula, porque isso faz parte numa reunião de oração, numa reunião de planejamento, treinamento. Tudo isso vai fortalecer e vai trazer muito mais rendimento para esse professor em sala de aula. Então, ele precisa ter essa responsabilidade de participar de reuniões agendadas pela liderança, cumprir escala e horário. Imprevistos acontecem, mas não todo final de semana. Então, precisa ter responsabilidade para cumprir o horário e a escala. Responsabilidade quanto ao material. Muitas vezes a igreja, né, ela compra o material e ela deixa esse material disponível para o professor. Então, o professor precisa ter a responsabilidade de devolver esse material da mesma maneira com que ele recebeu, né? Responsabilidade de cumprir aquilo que prometeu. Né? Se comprometeu com algo com a liderança, cumpra. Se comprometeu com algo com as crianças, cumpra. Então, se você não sabe se pode cumprir ou não, não prometa. Tá bem? Então, precisa ter responsabilidade. A nossa fala tem que ser sim, sim, não, não. O que proceder disso é do maligno. Então, nós precisamos
ter responsabilidade. O professor precisa ter responsabilidade enquanto característica. Uma outra característica do professor, uma outra necessidade do professor, ele precisa se preparar previamente, preparar-se previamente. A aula vai ser no domingo, não dá para preparar essa aula no sábado, depois do culto, depois da vigília, depois da janta, está muito em cima. Então ele precisa pelo menos uma semana para estar preparando esse material, para estar estudando, para estar se organizando para que essa aula possa sair com excelência. Então precisa preparar-se previamente. O professor precisa dar bom exemplo. Muitas vezes, tem até um ditado que diz assim: aquilo que você faz tanto barulho que eu não ouço o que você diz. Então, o que precisa vir junto com a nossa fala? O nosso exemplo, tá bem? Então, aquilo que nós ensinamos dentro da sala de aula tem que ser algo que a gente vive dentro da nossa casa e no templo, né? Fora da sala de aula. As crianças, elas são muito espertas. E assim, eu costumo dizer que você é professor não só dentro da sala de aula. Se sua criança, seu aluno vê você no supermercado, ele vai falar: mamãe, a tia da escola bíblica, a tia do culto infantil, não é? Então, você é a tia, você é a professora, onde ele encontrar com você. Então, dar bom exemplo, seja um bom exemplo para seu aluno. Estar pronto para ouvir. Nós temos uma dificuldade muitas vezes de parar para ouvir. A gente tem muita facilidade para falar, mas tem pouca disposição para ouvir. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Ouvir a liderança, ouvir o outro professor, ouvir a criança, sabe? Ouvir a criança. Ter essa disposição de ouvir. Muitas vezes você não precisa falar nada. Você ouve e ora. E você vai ver o milagre acontecendo. Não desanimar e saber esperar pelo resultado na vida dos alunos. Sabe, existem plantas de todo tipo. A gente sabe que existem plantas, se você tem o feijão, se você colocar no algodãozinho dentro do copinho, a gente já fez essa experiência com as crianças, não é? Em 2, 3 dias ele já está brotando, em uma semana ele já está saindo fora do copinho, já está enorme, não é? Mas nós sabemos que nem toda a planta é assim. Nós sabemos que tem plantas que levam muito tempo para ela sair fora da terra, porque antes dela sair fora da terra, ela está está criando raiz, ela está crescendo lá dentro primeiro, para depois ela brotar para fora da terra. E nós sabemos que quem dá o crescimento é Cristo. A nossa parte é plantar, a nossa parte é regar. Quem vai dar o crescimento é Cristo. Sabemos o tempo? Não. Então que nós possamos saber esperar, não desanimar. O Senhor diz na palavra dele que nós, no tempo oportuno, nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Então que nós possamos saber esperar pelo tempo certo da colheita, não é? Na vida das nossas crianças. E eu quero continuar falando com você. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os cuidados específicos do professor.